Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Segunda-feira, dia 5 de janeiro, estamos começando nesse instante o programa Palavra do Dia, ou seja, esse momento de reflexão da Palavra de Deus, o Evangelho de hoje. Desejo, claro, no início dessa semana, uma semana abençoada para você, né? E claro, também um feliz ano novo, né? Que esse ano de 2026 seja repleto da graça de Deus. Vamos para a palavra de Deus, Evangelho de hoje, Mateus, capítulo 4, versículos 12 a 17, depois versículos 23 a 25. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes que sofriam de diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E Jesus os curava. Numerosas multidões os seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, inicialmente, vale lembrar que ainda estamos dentro do período do Natal. Como eu disse lá no início do tempo do Natal, nos dias de Natal, é um período que se estende, não é muito longo, mas se estende até o batismo do Senhor, quando de fato Jesus começa o seu ministério, já na fase adulta. Mas aqui hoje nós já ouvimos o Evangelho narrado por Mateus, no capítulo 4, quando nos fala de Jesus no início do seu ministério, logo depois de ser batizado, ao saber que João tinha sido preso, ou seja, Jesus foi batizado. Após o batismo de Jesus, João é posto na prisão. Então, logo ao saber que João tinha sido preso, Jesus volta para Galiléia, sua terra natal, e dali ele começa o seu ministério. Ele deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, na região de Zabulon. E começa a pregar às pessoas, e começa a falar sobre o reino de Deus, a falar justamente daquilo que as pessoas deveriam continuar fazendo a partir do batismo de João Batista, a conversão, converter. Interessante que esse dado de conversão, ele é um dado diário, deve ser visto por nós como sendo algo diário, algo que deve acontecer na nossa vida diariamente, porque a conversão não é aquele fato, olha, hoje eu me converti, amanhã eu já estou convertido e pronto e acabado. Não. A nossa vida, ela é um processo, Ela é um processo, ela está num processo de conversão. Então, como já disse no Evangelho, nós estamos diante do início da pregação do Senhor. Ele afirma: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo de vós. E essa manifestação de Jesus, logicamente, ela nos insere diante da proximidade do reino, que adquire duas dimensões: o já, a questão do já, e o ainda não. O reino é já, pois já se inicia, pois se inicia com o advento do ministério de Jesus, ou seja, com o ministério de Jesus, o reino de Deus já está acontecendo. Nós vamos ver, claro, no tempo comum, mais adiante, alguém que pergunta, quando é que esse reino vai ser instaurado? Jesus fala: o reino já está acontecendo. E ainda não, pois não se realizou em plenitude.
E então esse fato que acontecerá na vinda gloriosa do Senhor, ou seja, na parousia, na manifestação de uma segunda vinda, né, do próprio Cristo. Ou seja, também nós podemos entender como sendo aquele reino definitivo quando nós formos chamados para junto de Deus, quando nós partirmos deste mundo para nos encontrarmos definitivamente com Deus, aí sim, nesse reino escatológico. Então esse fato acontecerá na vinda gloriosa do Senhor, na qual seremos salvos em seu amor. Então, assim sendo salvos, nós estaremos definitivamente no reino dos céus. E é preciso, por meio da conversão, por isso Jesus insiste com aquilo que João Batista dizia, e eu insisti dizendo também, né, o fato da conversão, que ela é uma conversão, a conversão, ela não é apenas um dia, mas uma conversão diária. Todos os dias nós devemos lutar, todos os dias nós devemos trabalhar, todos os dias nós devemos correr ao encontro justamente dessa conversão, tá? Então, assim, hoje eu venci, mas e amanhã? O que vem amanhã? Amanhã eu preciso novamente lutar, né, justamente para permanecer firme naquele propósito que Jesus tem para nós, que Jesus tem para mim, naquele ideal também que eu tenho de vida. Então, acolher generosamente Cristo, claro, né, é termos como proposta aquele caminho, termos como meta de vida aquele caminho proposto por Jesus, né? A proposta está dada, a proposta está lançada por Jesus. E ali, como bons discípulos, nós devemos segui-lo, né, fielmente. Nós devemos colocar a nossa vida em conformidade, ou seja, a conversão que vai acontecendo diariamente para alcançarmos o reino dos céus. Tá bom? Então é isso. Jesus, aqui já começando o seu ministério, mas nos leva a entender que nossa meta é alcançar o reino definitivo, o reino dos céus. É isso que hoje gostaria de partilhar com você. Muito obrigado, né, você que esteve conosco, acompanhou a reflexão dessa palavra de hoje, e peço ao bom Deus que te abençoe, te proteja e te guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aquele abraço para você, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Amag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.